Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenage, sou psicóloga clínica e trabalho ajudando pessoas a conciliar saúde mental e sucesso profissional. Hoje o nosso tema vai ser como melhorar a minha comunicação no trabalho. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir este vídeo e a compartilhar com seus amigos. Falando sobre comunicação, a gente vai começar falando sobre os tópicos que compõem a nossa comunicação, né? Como, por exemplo, o nosso tom de voz, a nossa expressão facial e os nossos gestos, assim como as palavras propriamente ditas. E vocês sabiam que desses três elementos que eu comentei, as palavras são as que menos influenciam a percepção do outro sobre aquilo que a gente quer dizer? Parece estranho, mas é verdade. Existem pesquisas mostrando que os nossos gestos, a nossa expressão facial e o nosso tom de voz influenciam mais no entendimento e na percepção da outra pessoa do que aquele conteúdo propriamente dito que a gente está falando. Então, o que isso significa? Isso significa que a gente precisa cuidar da forma como a gente diz aquilo que a gente quer que a outra pessoa entenda do outro lado, né? Então, para que a gente torne isso um pouco mais concreto, vamos pensar em um exemplo. A situação é, você teve uma apresentação que você construiu junto com o seu colega de trabalho e no momento de conduzir esta apresentação para o gerente de vocês, esse colega se expressou como se ele tivesse feito esse trabalho todo sozinho. Ele não deu créditos a você pelo trabalho em conjunto que vocês fizeram. Aí, logo em seguida a essa apresentação com o gerente, você chega para ele e diz: você fez a apresentação como se você tivesse feito sozinho. Você não disse que a gente construiu juntos. Você não me incluiu, você me excluiu do trabalho que a gente fez de forma colaborativa. As frases que você disse para expressar seu descontentamento ao seu amigo falaram especificamente do comportamento dele durante a apresentação. Ou seja, você não foi uma pessoa que julgou ele, você não criticou ele enquanto indivíduo, você falou sobre o comportamento dele que você desaprovou. Porém, você disse com um tom de voz e com uma expressão carregada de raiva. Então, independente da palavra que você tenha dito, das frases escolhidas, a visão que seu amigo vai ficar é da sensação transmitida através da raiva, através do tom de voz presente, né? Que transmitiu essa raiva, bem como do seu gestual. Então, a gente precisa cuidar. E qual seria uma sugestão para lidar de forma diferente com essa situação? Possivelmente, se você fosse respirar, tomar uma água, conversar com outra pessoa e depois voltasse para dizer as mesmas frases a esse amigo, você diria com outro tom de voz e com outra expressão, conseguindo aí transmitir a sua mensagem sem gerar tanto conflito e tanto desgaste com ele, porque sentindo a sua raiva, muito provavelmente ele vai ficar chateado, não vai ouvir exatamente o que você está dizendo e a tendência é que vocês não resolvam um problema, mas sim gerem um novo para terem que lidar futuramente. Falando agora sobre o conteúdo, sobre as palavras em si que a gente quer transmitir na nossa comunicação, a gente também precisa se preparar. Por quê? Porque a pessoa que está ali do outro lado nos ouvindo, em especial quando a gente vai fazer algum pedido, quando a gente vai apresentar alguma crítica ou construir ali uma relação, a pessoa tem as suas próprias crenças, ela tem emoções que vão ser disparadas e o comportamento que ela vai apresentar para você vai ser diretamente influenciado por isto. Então, a gente conseguir ser empático quando a gente for escolher ali o nosso modo de nos comunicarmos com essa outra pessoa, vai ajudar para que ela receba melhor ou pior aquilo que a gente estiver dizendo a ela. Então, pensar, por exemplo, como você gostaria que a pessoa te dissesse algo, pode te ajudar a calibrar esse tom de voz, as suas expressões e até as palavras que você vai escolher para dizer aquilo que você quer dizer para o seu colega de trabalho, né? Um outro ponto que é importante que a gente considere, que muitas vezes é deixado em segundo plano, porque a gente fica se convencendo de que, não, a pessoa precisa ter bom senso, ela vai entender isso aqui que eu tô querendo dizer, não, isso é óbvio. E por pensar desta maneira, a gente deixa de ser claro como a gente poderia ser,
na nossa comunicação. Então, qual é a dica? O óbvio precisa ser dito. Ainda que pareça muito simples, que pareça desnecessário, à medida em que você for explicitamente claro no seu pedido, naquilo que você espera da outra pessoa, você está aqui já evitando uma das falhas de comunicação que acontecem com muita recorrência, né? Seja no ambiente de trabalho ou mesmo em outros contextos, que é a pessoa não compreender exatamente aquilo que a gente espera, ou muitas vezes não ter o insight que a gente achou que ela teria, a percepção que a gente imaginou que era óbvio, para aquela pessoa, para o contexto dela, não era. Então, quando a gente diz explicitamente, a gente está reduzindo a chance de ter um mal entendido aí e ter uma comunicação que vá funcionar e que vá trazer o resultado que a gente espera com ela, né? E por último, eu gostaria de comentar sobre um cuidado que é importante a gente ter, em especial quando a gente vai fazer críticas a situações, a comportamentos da outra pessoa. Por quê? Porque diante de situações que a gente esteja, por exemplo, triste, com raiva, chateado, magoado, a tendência é a gente escolher formas de falar que vai criticar o outro, vai criticar a pessoa propriamente. E aí, a gente tende a, de fato, gerar a mesma mágoa, o mesmo incômodo que a gente está sentindo na outra pessoa, que não vai receber bem a minha colocação se eu estiver sendo julgador, se eu estiver colocando ali uma crítica a ela especificamente. Então, como é que a gente pode criticar sem ser dessa forma que eu acabei de dizer? Focando no comportamento que nos desagradou. Então, por exemplo, a mesma situação que a gente falou anteriormente, em que o amigo conduziu a apresentação sem dar os créditos devidos a você. Você dizer a ele, olha, na apresentação de hoje você não falou que a gente trabalhou de forma colaborativa e isso me magoou. É diferente de dizer para esse mesmo amigo, você foi um egoísta, você foi injusto na apresentação. E veja que além de ofendê-lo quando eu escolho essas palavras, eu não estou dando clareza do comportamento que eu não gostei. Então, eu ainda estou dando brecha para que ele não entenda qual é a minha insatisfação, né? Então, criticar o comportamento em si, dando clareza daquilo que te chateou e dizendo especificamente o que você espera que ele faça numa situação futura, vai ajudar você a conseguir que a outra pessoa te entenda e evitar que ela repita esse comportamento no futuro, né? Então, hoje, o nosso foco foi em falar como melhorar a comunicação no trabalho e para isso eu trouxe para vocês algumas dicas que são cuidar da forma como a gente se comunica, olhando para aquilo que compõe a nossa comunicação, então analisando o nosso tom de voz, a nossa expressão facial e as palavras propriamente que a gente escolhe. Um segundo ponto foi cuidarmos para que a gente seja empático na forma como a gente fala com a outra pessoa. O terceiro ponto foi a gente reforçar aquilo que é óbvio, dando clareza aos nossos pedidos e aquilo que a gente quer que fique evidente na nossa comunicação. E por último, quando formos fazer críticas, que a gente critique o comportamento da outra pessoa e não julgue ou critique a pessoa em si. Então, através dessas dicas, eu espero ter te ajudado, espero que você consiga colocá-las em prática no seu ambiente de trabalho. Se elas te ajudarem, se você praticou e quiser compartilhar nos comentários o que funcionou, o que não funcionou, eu vou estar aqui à disposição para conversar com vocês, para responder esses comentários e fico aberta a sugestões de conteúdos futuros para serem abordados aqui no canal. Muito obrigada, não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal e até a próxima!